Esse vídeo que você acabou de ver de um cão que era extremamente reativo a gatos no portão da casa dele, parado, olhando um gato passar. Sem latir, sem demonstrar comportamentos ansiosos, ele estava apenas olhando o gatilho que gerava um comportamento reativo e ignorando esse gatilho. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que foi feito com esse cliente, com esse cão, para que você possa entender como funcionam algumas ferramentas de correção à distância, como o colar eletrônico. Tá? Primeiramente, vamos separar colar eletrônico em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo do colar de choque. Literalmente, eram ferramentas que visavam dar choque no cão. Tá? E também, muitos eram vendidos como colar eletrônico, só que eles davam choque pelo seu preço minúsculo. Então a pessoa pagava 30, 50 reais numa ferramenta e imaginava que essa ferramenta iria ter algum controle de intensidade. Então quando dava o estímulo elétrico, às vezes no 5, o cão recebia no 100. Então não existia um controle, então não existia uma comunicação com essa ferramenta, tá? Então esse primeiro grupo de ferramentas, de 50, 60 reais, a gente chama de colar de choque e a gente tira do diálogo, perfeito? O segundo grupo é o grupo das coleiras anti-latido. Essas coleiras anti-latido, na maioria dos casos, elas não têm controle, elas simplesmente você coloca no pescoço do cachorro e quando o cachorro late, emite um som, ela libera um estímulo ali naquele local e isso estimula o cão a não latir. Mais uma vez, existem boas coleiras anti-latido e existem péssimas coleiras anti-latido. Tá? Uma coleira anti-latido de qualidade, ela vai custar alguns milhares de reais e ela tem o seu papel e tem a sua função e já salvou a vida de muitos cães que puderam conviver com a sua família nos locais que eles não poderiam conviver mais. Agora a gente vai falar de um terceiro grupo, que é o grupo do colar eletrônico. E aí no colar eletrônico a gente tem também várias separações. Um bom colar eletrônico ele custa em média R$ 2.000, que é um colar eletrônico profissional que vai fazer um trabalho de 800 metros de distância, sem delay nenhum. Então é um colar eletrônico para um trabalho muito refinado. Entretanto, eu não vou ter aqui nesse momento, mas eu tenho um colar eletrônico que eu uso com o meu cão e que eu indico para os alunos RB, que ele fica na faixa de 200, 250 reais. A única diferença dele entre esse colar de 2.000 e o de 200, nós temos uma diferença de distância. Então, um vai trabalhar com 800 metros, um com 300 metros de distância. Dificilmente você vai precisar de tanta distância. E algum delay no trabalho quando ele é usado a mais distância ou ele estava desligado. Coisa de meio segundo, 1 segundo. E aí, como eu comecei a usar essa ferramenta mais barata e eu gostei dela, eu comecei a desenvolver estratégias para adaptar o uso do colar. Então, as estratégias que se usa com um colar de 2.000 não vão ser as mesmas estratégias de um colar de 200, mas os resultados podem ser muito bons. Uma das estratégias que a gente usa com esses colares, primeira, com esse colar mais acessível, a gente precisa fazer uma boa adaptação com o cão. Ou seja, o cão precisa estar adaptado com a ferramenta e ele precisa entender como aquilo funciona. Então, eu gosto de chamar o colar eletrônico, de entendê-lo como uma guia eletrônica. Porque se eu estou do lado do meu cão e ele late para um gato que eu quero que ele não venha latir, eu vou corrigir com a guia. Agora, como eu posso estar do lado dele ou à distância com o colar, eu vou corrigir com o colar eletrônico, com o controlezinho, para que ele receba o estímulo e entenda que aquilo que ele realizou não é aceito. Então eu uso como uma ferramenta à distância para resolver aqueles problemas, como uma guia eletrônica, como uma guia à distância. Então a primeira etapa é que o cão ele precisa estar adaptado, ele precisa entender. A segunda etapa é que o cão ele precisa saber o que você quer dele. Por isso que a gente faz um trabalho primeiro com guia e colar e depois só com o colar eletrônico. Porque uma vez que eu usar só o colar eletrônico, eu quero que o cão entenda que aquele estímulo que ele está recebendo veio de mim à distância. Ou seja, antes eu conseguiria controlá-lo só com a mão na guia, agora eu controlo ele à distância também. Então o colar eletrônico se torna uma guia eletrônica, uma guia à distância, e eu consigo fazer esse trabalho de refinamento do adestramento. Então eu consigo fazer com o colar eletrônico um trabalho de comandos à distância, correções à distância, eu consigo fazer um trabalho de refinamento.
Ou seja, às vezes eu chamo o cão e ele não vem. Às vezes num local com mais distrações eu perco a mente do meu cão e ele para de me ouvir. Eu consigo refinar esse trabalho. E é muito mais delicado com o cão do que, por exemplo, um tranco com a guia e um enforcador ou uma prong cola. É muito mais sensível. E vindo para um lado mais técnico, a gente pode usar o colar eletrônico basicamente de duas maneiras, ou como R- ou como P+. Traduzindo de uma forma bem simples, tá? R- é basicamente uma motivação para o cão fazer alguma coisa. Tá? Eu posso acrescentar uma motivação ou remover essa motivação. Então imagina, por exemplo, que o meu cão está longe, ele sabe o comando de vir até mim, mas ele não veio. Como ele não veio até mim, eu peguei e usei o estímulo do colar para que ele sinta o estímulo e, opa, tenho que ir. E aí eu motivei ele a vir por meio do uso do colar. Eu também posso usar como P+. O P+, a gente pode associar como se fosse um trauma, aonde, por exemplo, o cão mexeu num local que é perigoso para ele, sei lá, um negócio elétrico ali, uma coisa perigosa para ele, uma luz, um fio, e eu pego e eu uso o colar numa intensidade mais alta para criar um trauma com ele mexendo naquele lugar. Eu posso usar dessas duas maneiras, basicamente. E aí, uma vez que o cão está adaptado, a gente vai usar das maneiras adequadas, mas sempre prezando pelo bem-estar do cão e sempre prezando para que aquela ferramenta melhore a vida do cão. Um cão que usa colar eletrônico, ele pode correr melhor, ele pode andar melhor, ele pode andar do seu lado, ele pode correr em campos abertos, ele pode, por exemplo, fazer um trabalho de trilha com mais tranquilidade. Um cão com colar eletrônico pode remover a guia mais fácil. Você pode fazer com um cão com colar eletrônico resolver à distância problemas de reatividade, aonde não fica aquela impressão de que você está ali e ele só mudou porque você está ali. Então, os benefícios do colar eletrônico, quando eles são usados de uma maneira consciente, são extremamente positivos. Tá? Quando você vê na internet feridas no pescoço dos cães, são dois cenários. Ou foi usado de uma maneira errada, onde ficou muito apertado, aí gera uma inflamação chamada dermatite úmida, onde vai criando casquinhas e machucando aquele local do pescoço do cão, ou foi usado de um colar de um preço de 50, 60 reais, que dá choque realmente no cão. E aí pode ser uma mistura dos dois. Muito apertado, um colar vagabundo, ou uma coleira antilatidos, e aí vai gerando ferida sobre ferida. E aí é bem complicado. Por isso que é uma ferramenta que eu falo sobre ela na internet, eu falo sobre ela no meu Instagram, mas eu sempre eu tento não induzir as pessoas a usarem sozinho. Porque para mim é a melhor ferramenta do adestramento moderno, tá? Alinhado à guia, protocolo, etc, né? Falando de ferramentas materiais, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que ela é uma das mais complicadinhas. Uma vez que você entendeu, você consegue replicar com vários cães e ter ótimos resultados. Mas até você entender o uso dela e conseguir ler o cão, ela tem várias nuances ali que podem ser complicadas. Mas é uma ótima ferramenta, os alunos do RB usam, eu indico para a grande maioria dos casos e todos eles que usam da maneira correta têm bons resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, se inscreva no canal, um forte abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo.